1 Pedro 1, 23. Vamos ler? Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo gerados de novo, em algumas traduções vai estar regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Feche os teus olhos. Pai, te damos graças, Senhor. Queremos exaltar o seu nome nessa noite, dizer que teu Espírito é bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós estamos numa casa de paternidade, Senhor. O Senhor é o Pai da eternidade. Nós cremos que antes que houvesse a palavra, antes que houvesse a vida, o Senhor já era Pai. Então nós queremos pedir que o Senhor se manifeste em nosso meio nessa noite. Venha nos abraçar com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor. Alinhe o nosso coração e o nosso espírito ao centro da sua vontade. Mostra-nos um lugar no seu coração que nós ainda não vimos. Mostra um lugar no seu coração que nós ainda não conhecemos, Senhor. Nos leva a rios mais profundos de entendimento, de conhecimento e de intimidade na tua presença. É o que queremos te pedir e te agradecer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fica com a sua Bíblia na mão, fica com ela aberta, a gente vai ler bastante ela hoje. Amém? Gosta de ler a Bíblia? Aleluia. Queridos, eu sou muito grato ao que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas nesses últimos dias, nesses últimos tempos. O Senhor, Ele tem mostrado um lugar no coração dEle que nós ainda não conhecemos. A cada dia, a cada momento, a cada culto, eu creio que o Senhor, Ele tem nos levado a um degrau a mais, Ele tem nos levado a um nível mais profundo de revelação, de intimidade. Nós estamos recebendo muito de Deus nesses últimos dias. E nós precisamos dar uma resposta para tudo isso que Deus tem nos dado. Nós precisamos dar uma resposta para tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós não podemos ser uma represa que retém a sua água, mas nós temos que ser como um rio, onde a mesma água não passa duas vezes, um rio que leva vida. Nós temos que ser, como a Bíblia fala, rios de justiça, rios perenes, que levam a esperança para as pessoas. Nós não podemos reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós temos que manifestar a presença dEle lá fora. Nós temos que manifestar tudo aquilo que nós temos recebido, para que outras pessoas, assim como nós, também sejam alcançadas. Nós temos que manifestar aquilo que nós temos vivido. Porque se você falar de uma coisa que você não vive, você vai estar gerando ignorância. Quando você prega aquilo que você não vive, você está sendo um agente de ignorância. Não podemos ser agentes de ignorância. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo, mas só abra a sua boca se for necessário. A maior pregação que pode existir, que uma pessoa pode ver, é as nossas próprias vidas. Então é tempo de nós manifestarmos o reino de Deus com as nossas vidas, onde que nós estejamos. Aonde quer que nós formos, querido, nós precisamos manifestar o Evangelho de Deus. Você irá afetar, queridos, toda uma geração. Você vai verá todo um legado através da sua vida. Veja o exemplo de Israel. A Bíblia vai dizer que o povo judeu, ele estava há 400 anos sobre o cativeiro do Egito, sobre o cativeiro do faraó. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito, para libertar. Começa então o êxodo. E aí você vai observar que Deus tira o povo do Egito, e aquele povo começa a caminhar diante de uma promessa. Qual que era a promessa? Era a terra de Canaã. Era uma terra que manava leite e mel. Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel para um povo que era escravo, que não tinha nada. E aí você vai ler o livro de Êxodo, você vai ver que durante todo ele, Israel passa por vários níveis de insatisfação diante de Deus. Você vai observar que o povo de Deus, ele fazia vários atos de rebelião contra Deus. Você vai ver diversas vezes o povo de Deus reclamando contra o Senhor, mesmo o Senhor mandando o alimento, mesmo o Senhor não permitindo que a roupa deles se desgastassem, mesmo quando a nuvem cobriu o sol para que não houvesse o calor. Você vai ver o povo de Deus reclamando. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, queridos, tem vários atributos, várias coisas que Deus rejeita, que entristecem o coração de Deus, e uma delas qual que é? Murmuração.
O povo de Deus murmurava, mesmo Deus tendo prometido a terra que manava leite e mel. E aí sabe o que vai acontecer? Deus manda Moisés pegarem 12 líderes, um de cada tribo. Haviam 12 tribos de Israel. Aí Deus manda o líder de cada tribo para espiar a terra prometida, para espiar a terra de Canaã. Quando eles chegam lá, eles veem os gigantes. Era uma terra boa, era uma terra que as frutas eram grandes, o alimento era próspero, tinha água, tinha vida, tinha verde. Mas tinham gigantes, tinham pessoas fortes, grandes, maiores e mais fortes do que eles. O que eles fazem? Eles voltam com a notícia: olha, a terra é muito boa, mas lá tem gigantes. Nós não vamos conseguir, estamos preocupados com os nossos filhos não podem morrer. Aí se levanta um chamado Josué e outro chamado Caleb. Eles dizem: não, aquela terra é nossa, o Senhor nos prometeu, o Senhor há de nos dar. A palavra dele é viva. E você sabe o que aconteceu, queridos? Essas 10 tribos, a geração dessas 10 tribos, elas não herdaram a promessa de Deus. Por quê? Porque o nosso nível de murmuração pode comprometer todo um legado. As nossas reclamações diante de Deus, elas podem comprometer todo o futuro de uma geração. Podem comprometer todo o propósito de Deus na sua vida. Quando nós reclamamos de Deus, quando nós reclamamos da situação que Deus tem nos colocado, é um insulto ao caráter de Deus. Por quê? Porque nós estamos falando: olha, Senhor, eu não concordo com essa situação. Se fosse eu, faria diferente. A sua vontade, ela não é tão boa. Essa é a mensagem que nós passamos quando nós estamos murmurando contra Deus. Uma mensagem de rebeldia, de indignação. Não podemos confrontar o caráter de Deus, queridos. Eu escutei uma coisa muito forte esses dias, que Deus, ele só tem um motivo para te colocar em uma situação que você não tem o controle, para mostrar que é Ele que está no controle de todas as coisas. Deixe Deus ser o controle da sua vida, deixe Deus controlar tudo o que há, querido, sobre você. Por isso, queridos, há necessidade de nós pararmos para ouvir o que o céu tem falado nesses últimos dias. Precisamos ouvir o que o Senhor tem tentado falar à igreja. E eu quero te dizer uma coisa: mentes babilônicas não vão entender o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Mentes que não têm um coração voltado ao Senhor não vão entender, não vão conseguir compreender o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Qual é a mensagem, querido, que Deus tem tentado passar e a igreja tem passado? A igreja, ela tem sido um motivo de escândalo para o mundo. É engraçado porque hoje a igreja escandaliza mais o mundo do que o mundo a igreja. As pessoas olham para a igreja, elas não veem mais uma casa de oração, elas não veem mais uma casa espiritual, elas não veem mais um local de paz. Elas olham para a igreja e elas veem uma grande empresa. Pastores, presbíteros, líderes, ministros, eles não são vistos mais como homens santos de Deus, não. Eles são vistos como grandes empresários, como coachings, como homens que conseguem multiplicar, fazer dar sucesso, fazer virar dinheiro. Essa é a mensagem que a igreja nos dias de hoje tem passado. Isso me preocupa, porque mentes babilônicas não vão entender o que o Senhor tem falado. Será que a igreja tem se tornado a Babilônia? Me preocupa o que é a mensagem que nós temos passado. Queridos, você vê agora hoje em dia aí um movimento que fala que é adoração, que fala que é avivamento, que fala que é um tempo profético. Só que quando você vai ver onde que vai ser, está lá embaixo em letras pequenas: faça sua inscrição, reserve a sua vaga, taxa para você sentar na cadeira. E onde que fica Mateus 10, querido, quando Jesus fala: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre das vossas bolsas, nem de alforge para o caminho, nem das 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Nós, como igreja, nós precisamos voltar aos fundamentos. Nós precisamos voltar à origem, para que nós não cometamos o mesmo erro. Nós precisamos voltar às bases, ao alicerce. E qual que é o alicerce? Qual que é a base, queridos, da igreja nos dias de hoje? Qual que deveria ser? É Jesus Cristo. Eu preciso voltar aos fundamentos. Eu não posso mais simplesmente ficar celebrando o Jesus do passado, que morreu na cruz. Eu tenho sim que celebrar o Jesus do passado, porque Ele morreu por mim. Eu também não posso ficar simplesmente celebrando o Jesus que vai vir para nos dar a eternidade.
Eu tenho que preparar a minha vida para a eternidade. Mas nós não podemos esquecer de celebrar o Jesus do hoje. O Jesus que está aqui agora. Nós nos preocupamos demais com o futuro e esquecemos do hoje. Não se esqueça que o futuro é uma consequência do hoje. As escolhas que eu faço hoje podem comprometer o meu futuro. A igreja precisa voltar a celebrar Jesus nos dias de hoje. Queridos, eu não preciso de um arrepio no corpo para saber que Deus está aqui. Muitas vezes nós vamos para a igreja e nós só sentimos Deus se nós choramos. Eu só sinto Deus se o meu corpo arrepia, se eu fico tremendo. Não. Fé não é uma questão de sentimento, fé é uma convicção. Eu não preciso da minha alma tremendo para me saber que Deus está aqui. Ele está aqui porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Presença de Deus não é sentimento, é uma convicção. Eu creio que Deus está aqui nesse momento. O Jesus do hoje está aqui. Aleluia. O nosso objetivo aqui, queridos, não é comer da árvore do conhecimento, não é fazer como Adão fez. Adão quis comer da árvore do conhecimento para ter ciência do bem e do mal. Não, o nosso objetivo é comer da árvore da vida, amém? Jesus disse: eu sou o pão do céu. Quem comer de mim não terá fome, quem beber de mim não terá sede. O nosso objetivo nessa noite é esse, aleluia. Glória a Deus, queridos. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga para o irmão do seu lado: Deus é imutável. Diga mais uma vez: Deus é imutável. Queridos, eu gosto muito do Salmos 90, que ele diz assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você sabe o que eu acho interessante na palavra de Deus? A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. E dependendo da sua escrita, dependendo da colocação do texto, a mesma palavra ela pode ter significados diferentes. Então quando nós lemos esse texto de Salmos 90, versículo 2, lá na parte B: mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós podemos traduzir para algo mais ou menos assim: o Senhor do sempre ao sempre, tu permaneces Deus. Hoje uma forma melhor de entender: do passado sem começo até o futuro sem fim, tu és Deus. Ou seja, antes que houvesse a criação, antes que houvesse qualquer coisa, Deus já era Deus. O poder de Deus precede a criação. O poder de Deus precede a palavra. O poder de Deus precede a vida. Ele veio antes. Ele veio primeiro. Lucas 21 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Números 23: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu não faria? Ou falaria e não confirmaria? Diga para o seu irmão mais uma vez: Deus é imutável. Por outro lado, nós, ainda que sejamos imagem e semelhança, ainda que somos criaturas feitas de acordo e a partir dele, nós somos pessoas mutáveis. Se está frio, você põe uma roupa. Se você perde alguém, você fica triste. Se você sente dor, você chora. Se você está com uma crise no seu casamento, reflete na sua vida. Amém? Se Deus é imutável e nós somos pessoas... Se Deus é imutável e nós somos pessoas mutáveis, por que todas as vezes que acontece um problema na igreja, nós queremos botar a culpa em Deus? Por que toda vez que acontece um problema na nossa vida, nós queremos atribuir a responsabilidade a Deus? Ah, vou sair da igreja, não me dá uma oportunidade. Vou sair da igreja, o pastor não fala comigo. Vou sair da igreja, o irmão falou mal de mim, o irmão não me cumprimentou. Vou sair da igreja. Queremos transferir a nossa responsabilidade para Deus e para os outros. Queridos, é tempo de nós assumirmos a responsabilidade das coisas. É tempo de nós olharmos para dentro de nós e parar de achar que o problema está nos outros. O problema está em nós. Nós somos pessoas mutáveis. Deus é imutável. O problema nunca vai ser Deus. O problema sempre vai ser eu e você. Deus não muda, as circunstâncias não mudam o caráter de Deus. As circunstâncias mudam nós, formam nós, moldam nós. Não Deus, Deus é imutável. Deus não muda, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
problema, queridos, é que nós achamos corretos demais para errar. Nós achamos que nós somos muito certos. Não, eu não erro. A culpa é do meu patrão. Onde já se viu querer falar de mim que cheguei atrasado só um pouquinho? Não, queridos, a culpa é sua que não saiu mais cedo. Sai mais cedo, você não vai se atrasar, você não vai tomar bronca. Não, a culpa é do pastor, a culpa é do meu pai, a culpa é do cara ali que me fechou. Não, querido, dirija com responsabilidade. Precisamos começar a assumir o controle das coisas que fazemos. Precisamos começar a assumir a responsabilidade das nossas atitudes. A igreja precisa começar a assumir as responsabilidades da imagem que ela passa. Não podemos fazer como aquele fariseu lá de Lucas 18, quando diz que um fariseu e o publicano, quando Jesus contando aquela parábola: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens que roubam, que são injustos e adúlteros, nem ainda como esse meu irmão que está aqui, ó, eu jejuo 2 vezes por semana e ainda sou dizimista. Cara, eu sou muito espiritual, eu sou muito santo, eu tenho muita direção de Deus, eu sou muito bom. Olha essa igreja preta, onde já se viu? Onde já se viu uma igreja preta? Eu lembro que quando Deus colocou isso no coração do bispo e da bispa, que eles falaram: a gente vai pintar a igreja de preto, eles foram massacrados por muitos. Muitos questionaram, muitos indagaram a idade deles, como se idade fosse questão de maturidade. Queridos, se idade fosse questão de maturidade, eu não viria Jesus aos 12 anos dentro do templo ensinando os doutores da lei. Se maturidade tivesse ligado à idade, eu não veria Joás em 2 Reis capítulo 11 sendo ungido ao rei aos 7 anos. Se maturidade tivesse ligado à idade, José aos 17 anos não começaria o seu ministério profético. Tem mais, se maturidade tivesse ligado à idade, Davi não seria ungido rei por Samuel aos 14 anos. Se maturidade tivesse ligado à idade, Gideão não derrotaria aqueles medianitas com apenas 300 homens aos 17 anos. Se maturidade tivesse ligado à idade, o apóstolo Paulo não passaria o legado da igreja a Timóteo, um menino de 17 anos. Maturidade não está ligado à minha idade, maturidade está ligado ao quanto eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Maturidade é o quanto eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Temos que parar de ser adultos infantilizados, queridos. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo continua dizendo: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo designado por seu pai. Se nós não amadurecemos como igreja, como pessoas, como cristão, nós jamais vamos herdar aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Nós vamos ser como o povo no Egito, não iremos herdar a vida eterna, não iremos herdar a terra que mana leite e mel. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, deixar as infantilidades de lado, querido. Aqui o objetivo é adorar a Deus. Aquilo que não acrescenta eu descarto, aquilo que não edifica a minha fé eu não quero saber. Está na hora de nós olharmos para dentro de nós. Mas eu sou muito experiente, Rafa. Uau, eu tenho 30, 40 anos de igreja, eu tenho 50 anos de igreja, eu sou um doutor na igreja. Lá em Gênesis capítulo 32, vai discorrer a história de Jacó. Vai contar a história de Jacó, queridos, que vai falar que ele luta com o anjo. Jacó, ele tinha acabado de receber a bênção da primogenitura de seu pai Isaac. Aí ele vai para a presença de Deus e ele começa a lutar com o anjo. Ele começa a lutar com o anjo. Você até conhece essa passagem que virou canção de guerra. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Você já ouviu, né? E essa passagem ela ficou muito conhecida por isso. Mas o interessante nessa passagem é o seguinte: Jacó ele começa a lutar com aquele anjo. Começa a lutar com aquele anjo. Aí uma hora Deus fala: lutastes e prevalecestes. Não será mais chamado Jacó, mas sim Israel de Deus. Jacó significava homem roubador, homem que rouba, usurpador. Por quê? Porque ele tinha roubado a bênção do seu irmão Esaú.
Então ele tinha o nome de Jacó, usurpador. Aí ele luta com Deus, e o que Deus faz? Deus marca ele e troca o nome dele. Não será mais chamado Jacó, mas Israel de Deus. Israel significa homem que lutou com Deus e prevaleceu. Era costume do povo antigo, todas as vezes que nós tínhamos uma grande mudança de vida, ele trocar o nosso nome. Então o que aconteceu com Jacó? Jacó lutou com Deus, Deus marcou ele, Deus mudou o nome dele, porque Deus mudou a vida dele. Deus fez uma transformação na vida dele. A prova disso é o capítulo seguinte, Gênesis 33, porque Jacó ele se encontra com seu irmão Esaú, e ele se arrepende, e eles se perdoam. E na palavra de Deus existem outros relatos que evidenciam essa mudança de nome. Mateus capítulo 4, que Jesus ele está andando pelo mar da Galileia. Aí ele vê num barquinho 2 homens, um chamado André e outro chamado Simão. Aí ele diz para os 2, olha, larguem tudo isso, venham ser pescadores, larguem os peixes e venham ser pescadores de almas. E aí um daqueles homens que chamava Simão começa a conviver com Jesus. Ele começa a ver Jesus no seu dia a dia, ele começa a caminhar com Jesus todos os dias. Aí um dia Jesus pergunta para ele, quem eu sou, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Simão fala para ele, olha, uns dizem que é Elias, ou que é algum outro profeta. Mas quem você diz que eu sou? Aí Simão fala para ele, tu és o Filho de Deus vivo. Contemplando o Senhor Jesus, ele conseguiu ser tocado por Deus. Aí o que Jesus fala para ele? Pedro, tu és rocha firme, e em ti edificarei a minha igreja. Jesus não chama ele mais de Simão, chama de Pedro. Ou seja, quando ele contemplou Jesus, que ele foi tocado por Jesus, Jesus trocou o nome dele. Porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, que Deus nos toca, ele faz uma grande transformação nas nossas vidas, amém? Tem mais, Atos capítulo 9 vai contar a história de um homem chamado Saulo. Saulo ele estava a caminho de Damasco para matar os cristãos, para perseguir o povo de Deus. Só que aí no meio do caminho, queridos, aparece um homem chamado Jesus Cristo para ele. E a história vai dizer que Saulo fica cego, e Deus manda que ele vá até a cidade de Damasco encontrar um profeta chamado Ananias. E quando ele encontra o profeta Ananias, Ananias fala para ele, Saulo, Deus me enviou aqui para te curar. Ele tinha ficado cego. Quando ele encontrou com Jesus, Saulo ficou cego. Aí Ananias ora por ele, ele volta a enxergar, ele aceita Jesus Cristo e é batizado. Aí quando a Bíblia vai voltar a falar de Saulo, é em Atos 13, só que a Bíblia não fala mais Saulo, a Bíblia fala Paulo. Saulo significava grande homem, Paulo pequeno homem. Provavelmente pela sua nova condição de vida, que ele se considerava pequeno perto do Senhor. O que eu quero te passar nessa noite com isso, queridos? Todos esses homens, eles contemplaram ao Senhor, foram marcados e tiveram uma grande mudança de vida, amém? Só que Saulo e Pedro e Paulo, eles não eram cristãos. Eles eram perseguidores da igreja, eles eram ímpios. Diferente de Jacó. Porque Jacó era filho de Isaac, Jacó cresceu na igreja. Imagine Jacó na escola, cara, você é filho de Isaac, seu pai foi amarrado no altar, o teu avô é Abraão. Jacó era crente. E mesmo assim ele precisou encontrar a presença de Deus, ser marcado para ter uma grande transformação de vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que está na igreja 10, 20, 30 anos, mas ainda não foi marcado por Deus. Tem gente que está há 30, 40 anos na igreja, mas ainda precisa de uma grande transformação de vida. Tem gente que está há tanto tempo na igreja, mas ainda precisa mudar, precisa virar chave, precisa crescer, amadurecer, sair das fraldas. Aleluia. Jesus ele não quer contemplar os nossos resultados, ele quer contemplar a nossa vida, querido. Não podemos achar que a prática religiosa, que o ato de vir à igreja é o suficiente para tocar o coração de Deus. Quando nós lemos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, vai contar a história de Caim e Abim. Caim e Abel, você conhece a história? A Bíblia vai falar que Deus ele rejeita a oferta de Caim, e Caim se entristece com isso. Quando Deus percebe que Caim se entristeceu, que o seu semblante caiu, Deus fala para ele, Caim, se fizeres bem, não será certo que a sua oferta será aceita? Mas sabe o que é interessante? Porque Deus fala o seguinte, se fizeres bem, não será aceita a sua oferta. Mas a oferta ela já tinha sido dada.
Deus não estava questionando o ato de ofertar, Deus estava questionando a motivação de ofertar. Então entenda uma coisa, Deus não quer os teus resultados, Ele quer você. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para adorar. Rafael, o que é o trabalho na igreja? O trabalho na igreja é consequência da adoração. Se eu adoro a Deus, eu trabalho para Ele. Se eu adoro a Deus, eu canto para Ele. Se eu adoro a Deus, é um prazer estar na casa de Deus. Querido, se você não aprendeu ainda a buscar Deus em espírito e em verdade, eu não te aconselho a fazer as coisas para Deus, porque você vai se cansar, porque vai ser a sua obra e não a obra de Deus. Se você ainda não consegue adorar Deus no seu espírito, não faça as coisas para Ele. Não permita que a sua oferta seja rejeitada, assim como a oferta de Caim foi rejeitada. Aleluia. Querido, lá em Mateus 20 vai falar da parábola dos trabalhadores. Jesus conta uma parábola que é o seguinte: existia o dono de uma vinha, que ele precisava de trabalhadores para estar na sua vinha, e ele contrata algumas pessoas. E a Bíblia vai dizer, através da parábola de Jesus, que algumas pessoas foram logo cedo trabalhar para Jesus, naquela vinha. E o dono daquela vinha prometeu 1 denário para cada um. Só que durante o dia ele precisou de mais trabalhadores, então ele foi contratando pessoas ao meio-dia, às 3 da tarde, às 4 da tarde, até às 6 horas. Quando se encerrou o dia, que aquele homem foi pagar, o que ele fez? Ele deu 1 denário para cada um. Só que o que aconteceu? Aqueles que entraram de manhã achavam que mereciam mais do que aqueles que entraram no decorrer do dia. Sabe o que é isso? Meritocracia. Eu achar que no reino de Deus eu tenho mérito nas coisas. Eu achar que o meu trabalho, o meu esforço vai ser o suficiente para agradar o coração de Deus. Quantas vezes nós não oramos? Olha, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu falo do seu nome, eu faço a sua vontade. Quantas vezes, querido, você não diz ao Senhor: olha, Pai, o que está acontecendo na minha vida sendo que eu sou fiel ao Senhor? Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer: olha, faça um voto e coloque Deus na parede. Queremos fazer Deus refém da nossa santidade. Queremos fazer Deus refém da nossa falsa conduta moral. Como se houvesse mérito no nosso trabalho, como se houvesse mérito na nossa entrega. Diga aí se não há méritos na nossa entrega, queridos. Lucas capítulo 15, Jesus vai contar uma outra parábola. Eu acho muito interessante essa palavra. É a palavra do filho pródigo. E é interessante que muitas vezes nós nos apegamos ao filho que vai, ao filho que pede a herança e vai. Esse filho que vai, querido, somos nós, os gentios, que queremos fazer o que dá na telha, queremos seguir o nosso coração, queremos seguir as nossas paixões. Só que o que eu acho mais interessante nessa parábola é que ela não está falando do filho que vai, ela fala do filho que fica. Por quê? Porque o filho que fica é o filho judeu. O filho que fica é aquele que cumpre a lei, é aquele cara que faz tudo certinho, que obedece o pai. É aquele filho que não sai da linha. No decorrer da parábola, a Bíblia vai falar que o filho perdido volta. E o pai faz uma festa. Porque todas as vezes que um filho volta para a casa do pai, o pai celebra. Amém? Só que quando o irmão dele chega, ele vê aquela festa acontecendo, aí ele pergunta: o que está acontecendo? Aí os dos empregados falam: olha, o seu irmão voltou e o seu pai mandou matar um carneiro para ele, para celebrar. Aí o irmão, ele fica irado, ele fica nervoso, ele chega no pai e fala: pai, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho cumprido todas as suas leis, tenho feito tudo aquilo que o Senhor tem me pedido, e o Senhor nunca me deu um carneiro, o Senhor nunca me deu um animal para celebrar com os meus amigos, o Senhor nunca me deu nada. O filho querendo fazer o pai refém da sua conduta moral. O filho querendo fazer o pai refém da sua santidade. O filho querendo fazer o pai refém dos teus atos. Queridos, não podemos fazer isso com o Senhor. Temos que tomar um grande cuidado para não convertermos as nossas práticas e não convertermos o nosso coração. Há um grande perigo, queridos, converter as práticas e não converter o coração. Há um grande perigo quando você vem simplesmente para a igreja, canta louvores, entrega o seu dízimo e vai para casa, achando que isso está alimentando a sua relação com Deus. Eu quero te dizer, não está. Atos capítulo 17, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas como se precisasse de algo. Deus não precisa de nada. Deus é imutável. Nós precisamos de Deus. Não podemos achar, querido, que nós podemos vir para a igreja de qualquer jeito. Eu vou para a igreja quando eu tenho vontade, eu vou para a igreja quando eu quero. Não, nós somos um corpo.
E um membro fora do corpo, ele se torna o quê? Uma prótese, que não recebe direção da cabeça, e a cabeça é Cristo. Então imagine você, um filho que não tem a direção do pai. Que ele já está difícil com a direção do pai, a gente já sofre bastante. Já é dolorido, já é difícil, imagine sem a direção dele. Imagine sem ouvir a voz de Deus. É por isso que eu disse que mentes babilônicas não entenderão o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Temos que tomar cuidado, querido. O Nil pregou quarta-feira aqui, ele falou sobre isso. Às vezes nós vamos para a igreja, nós entregamos o nosso culto, mas qual é o cheiro da nossa adoração? Qual é o cheiro que o Senhor tem recebido da nossa adoração? Queridos, há perigo na nossa santidade. Diga para o irmão ao seu lado, há perigo na nossa santidade. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de avaliar os pecados internos. Nós somos treinados, doutrinados desde o começo a enxergar os pecados que os olhos veem. Nós somos acostumados a ver o pecado que a carne comete. Quase ninguém aqui, ou ninguém, tem a capacidade de conseguir enxergar os pecados internos que tem dentro de você. Quase ninguém aqui tem a habilidade de enxergar os atos que escandalizam a Deus dentro de você. Porque, queridos, se eu vou para a igreja, se eu entrego o dízimo, se eu não falo mal do meu irmão, se eu tenho comunhão, se eu ajudo na obra, por que questionar a minha santidade? Por que questionar a minha santidade sendo que para mim está tudo bem? Nós temos a dificuldade de enxergar os pecados internos da nossa vida, querido. Quantas vezes não vamos fazer um jejum? Olha, eu vou fazer um jejum para Deus abrir uma porta. Eu vou fazer um jejum porque eu preciso conquistar um carro novo. Isaías 58 diz que Deus não aceita juramento solene diante de iniquidade. Queridos, o jejum agradável e aceitável ao Senhor é aquele que eu faço para entrar na presença dEle, para ter mais intimidade com Ele. Então, se você tem se consagrado para conquistar as coisas, eu quero te dizer, pare, porque você vai se cansar, porque Deus não vai te responder, porque Deus não aceita juramento solene diante de iniquidade. O que é iniquidade, queridos? Iniquidade é aquele pecado que eu gero dentro de mim. É aquele pecado que, é aquela coisa que eu gero de dentro de mim e vai para fora. Pecado é aquilo que eu vejo e me contamina. Iniquidade é aquilo que eu gero e contamina os outros. Jesus não disse, por acaso, aquilo que eu falo não é o que contamina? Não é através das palavras, das ações, daquilo que eu gero dentro de mim que contamina as pessoas? Deus não aceita juramento solene diante de iniquidade. É por isso que nós precisamos voltar à origem, queridos. Nós precisamos voltar ao fundamento. A igreja precisa voltar ao fundamento que é Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Quando o homem cai no Éden, querido, ele é destituído da glória de Deus. Ou seja, o pecado passa a habitar entre os homens. Deus disse a Adão, Adão, se pecares, certamente morrerás. Mas o interessante é que depois que Adão peca, ele ainda viveu muitos anos. Depois que Adão peca, ele ainda continuou muitos anos na terra. Quando a Bíblia fala de pecado, de morte, querido, ela não necessariamente está falando da morte física, mas ela está falando da morte espiritual. Adão, se pecares, certamente morrerás. Jesus, quando começa o seu ministério, querido, ele tem uma mensagem muito clara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O problema nos dias de hoje é justamente esse. Parece que Jesus Cristo não vai mais voltar. É tanta terra, é tanta vitória, é tanta campanha de prosperidade, é 7 passos para conseguir algo, é 7 mergulhos de Naamã, é corredor dos milagres, é corredor da provisão, é corredor do vale de sal. A igreja tem construído tantos valores para viver na terra que parece que ela vai viver na terra eternamente. Parece que a vida se resume simplesmente na terra. E não, Jesus nos despertou para a eternidade. Ele pôs a eternidade dentro de nós. Amém?
Nós precisamos voltar aos fundamentos, querido. Nós precisamos voltar aos alicerces. Toda construção sem fundamento, certamente ela cairá. Toda construção sem fundamento, certamente falhará, fracassará. Quebra essas colunas que estão aqui na minha frente, o teto vai cair. Precisamos voltar aos fundamentos. Diga isso, precisamos voltar aos fundamentos. Como eu faço isso? Como eu volto aos fundamentos? Como que a igreja volta aos fundamentos? Eu posso fazer isso sozinho? A resposta é não. Jeremias 13:23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Deus está perguntando para Israel: porventura pode o etíope mudar a sua pele? Era de conhecimento já naquela época que o povo etíope era um povo que tinha a pele mais escura. Deus está perguntando: por acaso pode um etíope com a pele escura tornar a sua pele clara sozinho? A resposta implícita nisso é o quê? Não. Por acaso pode uma onça tirar as manchas da sua pele? A resposta implícita nisso é o quê? Não. Por acaso pode nós fazermos o bem, sendo que estamos acostumados, doutrinados, ensinados a fazer o mal? A resposta é não. Então, queridos, isso trata-se de uma mudança de natureza. Porque eu estava numa natureza pecadora e preciso passar para uma natureza santa. Esse foi o legado do primeiro Adão. Adão se tornou o primeiro de uma raça. Assim ele gerou pessoas parecidas com ele. O que Deus disse? Se pecares, será destituído da glória de Deus. Então pecado, queridos, não trata-se de uma questão de prática. Pecado não trata-se de uma atitude, sim de natureza. Pecado não é aquilo que você faz, pecado é aquilo que você é. Aleluia! Romanos 5, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então quando a Bíblia fala de morte, querida, ela está falando da morte espiritual, de sermos desligados de Deus. 2 Tiago diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé é morta sem obras. Ou seja, o pecado, a morte, é a separação de Deus com o homem. O pecado que a Bíblia relata nesse momento de morte é a separação de Deus com o homem. É o filho ser desligado do pai. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Começar a ler a Bíblia agora, amém? Efésios capítulo 2. Todos acharam? Deixa ela aberta em Efésios capítulo 2, que nós vamos ler um pedaço grande desse texto. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Efésios 2, versículo 1. Paulo fala aos Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo ao curso desse mundo. Ou seja, o mundo que nós vivemos está carregado de valores que são contrários à palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 3: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, os valores que esse mundo prega, os valores que o mundo que nós vivemos pregam, eles são totalmente opostos aos valores que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. Os valores que existem hoje são contrários à vontade de Deus. Amém? Quando Paulo se converte, ele fala o seguinte: olha, Jesus me enviou para abrir os olhos dos gentios, para convertê-los das trevas para a luz. Jesus me enviou para converter os homens do poder de Satanás para o poder de Deus. Portanto, queridos, conversão é uma mudança de reino. Eu preciso sair desse mundo que é dominado pelo império das trevas e ir para um mundo que Jesus vai anunciar: eis que é chegado o reino dos céus. Então conversão trata-se de uma mudança de natureza. Conversão trata-se de uma mudança de reino.
Porque a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas. Mesmo que você virasse para mim hoje e falasse: Rafa, mas eu nunca fiz nada de absurdo. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sempre trabalhei. Mesmo assim eu te diria que você está fadado ao controle desse mundo. Porque a Bíblia diz que esse mundo é regido pelo príncipe das potestades do ar, pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Continue lendo comigo Efésios capítulo 4. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Diga, filhos da ira. Como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Diga, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, não vem de obras. Diga, não vem de obras, para que nem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as tuas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Querido, o que é que o texto fala? Nós éramos filhos da ira, mas pelo preço de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio pagar o preço para que nós deixássemos de ser filho da ira, para nos tornarmos filho de Deus. Volto a perguntar: como voltaremos aos fundamentos? Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos viver isso em Deus, sabe por quê? Porque é num momento como esse, nós nos desprendemos da nossa atenção, ficamos conversando com a pessoa que está ao nosso lado, e é num momento como esse que Deus pode falar algo que vai mudar as nossas vidas. Mas nós preferimos ficar com as piadinhas do lado, enquanto Deus quer falar conosco. É por isso que mentes babilônicas não entenderão o que o Senhor tem falado nos últimos dias. Aleluia! Salmo 51, Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi vem confirmar que nós éramos filhos da ira, e assim como Deus disse que se pecares, serás destituído da glória de Deus. E nasci em pecado, fui concebido no ventre da minha mãe. Salmo 58, ele continua dizendo: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, porque são como víboras surdas que tapam os ouvidos. Isso é Davi falando, queridos, está na Bíblia. Portanto, essa é a condição do homem. Precisamos entender que desde o início, desde o legado do primeiro Adão, quando ele resolveu comer do fruto proibido, nós estamos destinados a estar destituídos da glória de Deus. Estamos destinados a estar longe da tua presença. É por isso que nós precisamos voltar a nos conectar em Deus. É por isso que nós precisamos deixar que Jesus Cristo seja o remidor das nossas vidas. Aleluia! A Bíblia não trata apenas de perdão, querido, ao homem. A Bíblia não refere-se apenas a perdão, mas ela fala de transformação de vida através de Jesus Cristo. Ela fala que é de glória em glória. Ela continua dizendo que a vereda do justo é como a aurora da manhã, que ela brilha dia após dia até se tornar dia perfeito. Então a minha mudança de natureza, ela não vai ser de uma hora para outra. A minha mudança de vida não vai ser de uma hora para outra. Ela vai ser construída dia após dia, dia após dia, dia após dia, até se tornar dia perfeito. Um culto, queridos, uma vez na presença de Deus, não tem o poder da transformação diária. Não tem o poder da transformação do dia a dia. Todas as vezes que você fecha o seu quarto, se ajoelha, se tranca e chora, todos os dias ali você está se tornando um pouquinho mais parecido com o Senhor.
Deus, Ele não precisa de nada que nós entregamos, Ele não precisa de nada do que nós fazemos. E por que Ele nos pede? Porque Ele sabe que nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Então a intenção de Deus é nos tornar um pouco mais parecidos com Ele. Porque você só vai morar no céu se você parecer com Ele, amém? Você não vai parar no céu fazendo fofoca, você não vai parar no céu fazendo visita na casa dos outros para falar mal do pastor. Você não vai se tornar parecido com Deus, gerando intriga, gerando contenda. Você consegue imaginar Jesus fazendo essas coisas? Você consegue imaginar Jesus chegando lá na casa de Maria, de Marta? Ô Marta, vem aqui, ó, falar mal lá do cara lá, o cara quer me matar, ó. O Herodes lá, ixi. A intenção de Deus é nos tornar um pouco mais parecidos com Ele. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, querido, nós somos predestinados à sua imagem. Quando aceitamos a Jesus, começa um processo de transformação dentro de nós. O nosso caráter não está ligado mais ao meu tempo na igreja, está ligado a eu permitir ser transformado por Deus. A lei, a prática religiosa, ela pode até converter os seus hábitos. Ela vai mudar os seus hábitos. Você vai parar de estar num bar para estar na igreja. Você vai parar de estar ouvindo música do mundo para ouvir música que refere-se a Deus. Mas é só o amor de Deus que vai mudar o seu coração. Vir para a igreja não é o suficiente, queridos. Um culto não é o suficiente. Tem pessoas que vivem de uma glória passada, tiveram um dia na presença de Deus e acham que isso é o suficiente para a vida toda. Quando você abastece o seu carro, você anda com ele uma semana, o que você precisa fazer? Abastecer de novo. Assim somos nós na presença de Deus. Precisamos nos renovar todos os dias. Entenda uma coisa, quando nós servimos a Deus, nós precisamos reproduzir a sua imagem. É nossa obrigação reproduzir a imagem de Deus quando nós o servimos. João fala isso, João 2,6: aquele que se diz estar nele, também deve andar como ele andou. Precisamos andar nas suas pisaduras, precisamos reproduzir os teus passos, precisamos reproduzir o seu caráter. Aleluia! Nós lemos no começo, queridos, 1 Pedro, versículo 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que permanece para sempre. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer com esse texto? A Bíblia diz que nós somos regenerados com semente incorruptível da palavra de Deus. E é o fruto da semente do caráter de Deus, querido, que nos transforma. É o fruto da semente do caráter de Deus que nos regenera, que muda o nosso caráter. Não podemos simplesmente achar que nós não podemos nascer de novo no mundo físico, nós precisamos nascer de novo no mundo espiritual. Quando Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que ele fala? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu só posso transformar aquilo que já existe. Eu não posso transformar algo que não foi criado. O que o apóstolo Paulo está falando? Transforme o seu entendimento, a sua mentalidade. Aí sim você vai viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Precisamos mudar a nossa natureza, querido. Precisamos entender que pecado não é uma questão de prática, de atitude, mas pecado é quem nós somos. Não tente resistir ao pecado. Não tente resistir às tentações, porque você vai cair. O que a Bíblia fala? Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Ela não diz resista às tentações, elas fugirão de vós. Ela não diz resista ao pecado e o pecado fugirá de vós. Não, porque pecado é uma questão de natureza. A Bíblia diz resistis ao diabo. Se você continuar lutando contra as suas paixões, você vai perder. Você vai cair, você vai fracassar. Todos os dias a sua oração vai ser o mesmo: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Você vai viver uma vida inteira pedindo perdão e não vai desfrutar da plenitude de Deus. Não vai despertar, não vai herdar, porque vai continuar sendo um menino na presença de Deus. E a Bíblia diz em Gálatas que o menino nada difere do escravo.
que mesmo que tenha direito, está debaixo de tutores, não está pronto para receber a herança. Paulo fala aos coríntios: tenho que dar leitinho espirituais a vocês, porque vocês ainda são imaturos. A nossa natureza só vai ser mudada, querido, quando nós aprendemos a olhar para dentro de nós. Quando nós olharmos para dentro de nós e permitir que o Senhor Jesus Cristo trabalhe dentro de nós. Nós precisamos pedir para que o Senhor trabalhe dentro de nós. Então, regeneração, querido, não, é uma mudança divina através do Espírito Santo sobre o homem. É uma mudança no caráter moral. Porque a sua referência agora é outra, o seu espelho agora é Cristo, não é mais esse mundo. O seu padrão mudou, o nível subiu. Você agora tem que ser uma imagem e semelhança daquele que te criou. É nosso papel, queridos. Por que nós precisamos manifestar a glória de Deus? Porque a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Nós queremos que o juízo de Deus chegue, mas o juízo de Deus só vai chegar quando os teus filhos exercerem justiça. O juízo não vai começar pelo Congresso, o juízo não vai começar por Brasília, o juízo vai começar na casa de Deus. Ser cristão não te torna melhor, não me torna melhor. Eu estou pregando para mim hoje, queridos, porque essa palavra ainda está ardendo um mês no meu coração. Ser cristão me torna mais responsável, porque agora eu conheço a verdade. Ser cristão me torna responsável, muito mais do que os outros, não me torna melhor. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, queridos. Paulo fala: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Diga: ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: as marcas de Jesus no meu corpo me tiraram do curso desse mundo. Paulo está dizendo: as marcas do Senhor Jesus Cristo fizeram entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eis que o era velho se passou e o Senhor faz o quê? Tudo novo. O Senhor faz tudo novo. Paulo está dizendo que a circuncisão, que a prática religiosa, ela não vai mudar o nosso relacionamento com Deus. Ela pode mudar os teus hábitos, mas é só a regeneração, é a mudança do coração, é a conversão do coração que vai me ligar de novo ao Senhor. É só a mudança do meu coração que vai de novo me conectar ao coração do Pai. Nós fomos regenerados para uma nova vida, para as novas práticas, queridos. Temos que mudar as nossas atitudes. As pessoas ao nosso lado estão se convertendo. As pessoas no seu trabalho, elas enxergam você como um homem, como uma mulher de Deus. As pessoas aonde você convive, na sua casa, elas enxergam você numa referência. O que o apóstolo João disse? Nós temos a obrigação de reproduzir a sua imagem. É nossa responsabilidade, queridos. Um dos atributos da regeneração é a vida eterna. Porque Jesus disse que João diz que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, um dos atributos desse novo nascimento é a vida eterna. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Antes que tudo fosse criado, antes que houvesse a palavra, antes que ele houvesse a direção das nossas vidas, ele já era o Pai da eternidade. Ou seja, Deus antecede a criação. Antes de tudo ser criado, já existia um Pai. Deus colocou a eternidade dentro de nós, queridos. Rafa, como eu sei que eu nasci de novo? É só você olhar para dentro de você e você ver quem que governa a sua vida. Se é a sua alma ou se é o seu espírito.
Quem que tem governado você? As suas paixões, as suas emoções, ou é o Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo fala: aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao seu coração, é o que o Senhor tem preparado. Paulo não está falando de dinheiro, Paulo não está falando de oferta, Paulo não está falando de dízimo. Paulo está dizendo o seguinte: que a revelação de Deus vai vir através de uma vida no Espírito, que a novidade de vida vai vir através de uma vida no Espírito. Quem tem governado as nossas vidas, queridos? A nossa alma ou é o nosso espírito? Nós falamos que nós somos uma igreja de reino, mas o que é ser uma igreja de reino? Reino é homens sendo governados por Deus. Nós temos sido governados por Deus. Volto a te perguntar: todas as vezes que você se vê numa situação difícil, se pergunte o que Jesus faria no seu lugar. E eu tenho certeza que você vai fazer a coisa certa. Quando você colocar Jesus como padrão, querido, você não vai errar. Todas as vezes que você se colocar diante de uma situação que você não sabe o que fazer, dobre o seu joelho e feche os seus olhos. Pai, o que o Senhor faria agora? Imagine Jesus diante de você nessa mesma situação. O que Jesus faria? Aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passarem e o Senhor faz tudo novo. Aleluia! Temos que adotar uma nova forma de viver, queridos, uma nova forma de vida. Não podemos mais ficar na velha forma, mas temos que ficar numa forma, na natureza de Cristo. Amém? Coloque-se de pé. Precisamos manter essa nova condição de vida. Que esse fruto de semente incorruptível cresça e se desenvolva em nós. Rafa, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil, Rafa. Lá em Isaías 1:18 vai dizer o seguinte: vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Eu vou ler de novo, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então, e argui-me, e construí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como... Queridos, a neve vem da onde? A neve vem do céu, ou seja, é algo que Deus coloca dentro de mim. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Uma ovelha, ela nasce sem pelos, e conforme ela vai crescendo, a lã brota de dentro dela. Ou seja, Deus vai me purificar do alto, para que dentro de mim comece a emanar santidade, para que dentro de mim comece a emanar pureza, para que a lã branca comece a sair de dentro de mim. É de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. É por isso que nós precisamos ser igreja lá fora, tirados para fora. Não adianta manifestar o reino aqui dentro, tem que manifestar o reino lá fora. Por isso que é a nossa missão manifestarmos a presença de Deus. A criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Por isso feche seus olhos nessa noite. E eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você que tem passado dias difíceis, tem passado dias confusos. Você que tem tido dúvida acerca de muitas coisas. Você que está com o coração pesado, com o fardo pesado. Você que talvez tenha tentado mudar, mas não tem conseguido. Talvez você diga: pô, Rafa, todas as vezes eu tento, mas toda hora eu me vejo cometendo o mesmo pecado. É como o apóstolo Paulo disse: o mal que eu quero não fazer eu faço, mas o bem que eu quero eu não consigo. Eu quero te dizer, nós temos que mudar de natureza nessa noite. Nós temos que olhar para dentro de nós. Isaías capítulo 6, ele entra na presença de Deus e ele diz: ai de mim que sou um homem pecador, de lábios impuros, ai de mim que vou perecer. Quando nós entramos na presença de Deus, o Senhor nos marca e nos transforma.
O Senhor quer transformar as nossas vidas nessa noite. O Senhor quer transformar a nossa mentalidade nessa noite. O Senhor quer transformar o nosso coração nessa noite. Por isso, erga as suas mãos aos céus e adore a esse Deus. Peça para que Ele venha colocar algo novo dentro de você. Peça para que Ele te envolva na sua presença.